Olá pessoal, vamos dar sequência à leitura das crônicas do livro Observações Matinais, da professora Lúcia Helena Galvão. Hoje a crônica se chama 7 de setembro. Para quem não me conhece, meu nome é Jussara Gontov, sou aluna de Nova Acrópole de Porto e estou aqui lendo diariamente uma crônica desse livro da professora Lúcia Helena Galvão, que muitos já conhecem, que é filósofa, há praticamente 34 anos da instituição Nova Acrópole Brasil, que é uma organização, uma escola de filosofia à maneira clássica que existe em diversos países e muitos estados do Brasil. A ideia com esse projeto é que a gente possa, como a própria capa do livro na versão portuguesa diz, aprender com pequenas amostras que ela nos dá sobre como perceber a vida. E essa crônica tem algo interessante, apesar de simples, ela é muito complexa porque ela vai falar para a gente sobre o número 7, que aqui rapidamente ela cita, né, que é uma combinação do 3 entre o céu e o 4, a terra, que é o ponto central na estrela do Salomão. Quando a gente tem aquela estrela, né, em cima e embaixo, aquele ponto central seria o número 7, que significa a totalidade. A gente vai falar sobre isso um pouquinho depois. Vamos começar? 7 de setembro. Sem recorrer a numerologias exóticas, chama-nos a atenção o fato de que a nossa data nacional faça referências por 2 vezes ao mesmo algarismo, o 7. Para quem não sabe, o nome do mês de setembro vem do latim septem, 7, pois esse era o 7º mês do primeiro calendário romano, antes da reforma do imperador Numa Pompílio no século 7 a.C. Também não precisamos correr muito atrás de complexas numerologias para lembrar a todos o quanto este número teve impacto na história da humanidade, nas mais diversas civilizações. Sinteticamente, trata-se do símbolo da harmonia entre o céu 3 e a terra 4, o centro dos 2 triângulos entrelaçados, estrela de Salomão, o sábio abraço entre o céu e a terra, que sintetiza num ponto central comum a ambos. Dito isto, basta convencê-los de que as palavras que designam os fatos, os seus nomes, talvez não sejam tão casuais, mas podem tender a coincidir com os seus significados mais internos e desconhecidos, tese já defendida pelo filósofo Platão no seu diálogo Crátilo. Enfim, proponho considerar que o temperamento brasileiro, marcado por essa histórica data nacional, pode inclinar-se para uma natural espiritualidade, uma busca de conhecimento deste ponto interno, uma busca de harmonia, coisa não difícil de crer, dado o nosso pendor à alegria, a desdramatizar a vida, a suportar com bom ânimo a adversidade. Vivemos num momento em que qualquer conceito sempre se vê interpretado numa chave materialista e imediatista. Falar da pátria e de patriotismo, por exemplo, deriva sempre para discussões intermináveis, que não vou questionar se legítimas ou não, sobre problemas políticos e sociais da atualidade. É como se um jovem não conseguisse dizer amo-te a sua companheira sem que ela começasse a desenrolar um fio interminável de considerações sobre a viabilidade econômica e profissional de um casamento, dadas as atuais condições de temperatura e pressão. Que me perdoem os muito objetivos, mas um pouco de poesia é fundamental, e que o poeta também me perdoe a paródia. De vez em quando é bom falar de patriotismo, lembrando um pouco desse espírito que nos dá saudade quando nos ausentamos de casa por muito tempo. Lembrarmos-nos do Brasil em qualquer lugar do mundo, colocando à parte as inevitáveis associações com personalidades muito ou pouco louváveis, é falar de um lugar inundado de sol e de uma natural alegria de viver.
em bom filosofeis, uma propensão à harmonia e a uma natural espiritualidade. A esse espírito eu brindo e é a ele que eu dedico os meus melhores sentimentos. Entre eles uma pontinha de orgulho, por que não? Neste dia de duplo 7, no qual comemoramos a nossa brasilidade. Vamos lá pensar um pouquinho sobre isso, né? Bom, primeiro aqui observar essa ideia do número 7, mais do que tudo aqui. Estamos falando do Brasil, estamos falando do dia da independência e estamos falando de uma associação de um país que ela acaba falando sobre isso, né, que é inundado de sol e de alegria de viver. E a gente pode entender isso de uma maneira um pouco mais profunda, né? Quando a gente falar de sol, não pensar simplesmente na temperatura externa, mas o sol como guia condutor, que é aquele que sempre oferece luz. Então esse espírito, né, que está mais ligado com realmente a essência que habita dentro do ser humano, né? E por isso ela fala sobre a propensão à harmonia e à espiritualidade do povo brasileiro. Agora, dito isso, eu acho que existe algo aqui interessante, apesar de simples, mas muito complexo, para eu apenas citar e que depois as pessoas possam estar investigando um pouquinho mais, que é essa ideia dos números, né? Que a gente pouco pensa na nossa vida, porque a gente acaba pensando nos números dentro da escola, quando a gente aprende matemática e realmente os números ficam assim, nós seres humanos e o mundo dos números como uma coisa praticamente uma a parte da outra, né? Que é aquela matemática que eu só sei isso porque eu tive que estudar na escola. Mas falando a questão dos números, né, um pouquinho, existe uma ideia que toda a nossa vida é ordenada por números. Existem vários filósofos que estudaram a matemática e que falaram muito sobre isso. Um deles, famoso matemático e filósofo, foi Pitágoras. Então, existe toda uma relação dos números com a nossa vida, quase como que se o número, na verdade é isso, só que de uma maneira que eu estou explicando muito simples, né? É como se os números representassem uma ideia, um arquétipo, né? Então a gente pode ver a nossa vida ordenada por números de uma maneira simples, só para a gente entender, por exemplo, né? A nossa vida diária a hora são 60 minutos, né? 6 mais 0, número 6. Então cada número, de acordo com os matemáticos, eles podem ser reduzidos, entre aspas, na redução, né? Resumidos à sua essência. Então, os 60 minutos seria o 6 mais 0, né? Um dia, 24 horas, seria o 2 mais 4. Então, a gente vê, por exemplo, esse número 6 ligado a isso, né? De acordo com Platão, por exemplo, qualquer figura geométrica, a gente pode olhar para ela e a gente vai ver que ela é uma combinação de triângulos. Então ele mostra isso, por exemplo, como o hexágono, que é a representação do número 6, já que eu falei do número 6, e eu vou entrar na sequência no 7. Mas o 7 ele é muito importante porque é aquele ponto central, né, do triângulo de 6 pontas, né, que é a estrela de Salomão. Então, basicamente, estamos falando de números como entes arquetípicos, como se fossem ideias vivas que se expressam através da forma. E aí, para falar da questão do 7, eu vou só falar rapidamente sobre a questão do 6. Então, o 6, que é a estrela de Salomão, que é uma estrela de ponta para cima e outra estrela de ponta para baixo, ela é o símbolo da sabedoria. Muitas pessoas lembram da questão do Salomão, né? Aquela duas mulheres que chegam e dizem, olha, eu tenho um filho, o filho é meu, a outra diz que o filho é meu, e o Salomão diz, bom, então vamos decidir isso, dividindo esse filho ao meio, né? E aí aparece a verdadeira mãe que diz, não, fique com o meu filho sem a partilha, né? Então, essa ideia de justiça, essa ideia de sabedoria, ela é representada pelo número 6.
No nível humano, por exemplo, o número 6 ele está ligado muito à intuição, que é aquilo que a gente conhece diretamente, né, a essência das coisas, sem passar pela nossa mente, que acaba dividindo todas as coisas. Mais ou menos a diferença entre, por exemplo, você ver uma cadeira, descrever uma cadeira, que seria essa intuição que realmente vê, ou na hora que você vai descrever, que você vai começar a usar o raciocínio para dizer a cadeira é alta, ela é baixa, ela não é redonda, ela é mais quadrada. Então a mente ela divide, ela trabalha dessa forma, sendo que a intuição ela vê a essência, ela vê o todo, né? Então esse é um conceito que eu estou falando que é platônico, ele é pitagórico, isso foi falado também por Helena Blavatsky e diversas outras pessoas. E aí vamos entrar no número 7 diretamente, né? Então o 7 seria essa combinação desses 6 mais 1, que é esse ponto central na estrela de Salomão. 7. 7 são os dias da semana, 7 são as notas musicais, 7 são as cores básicos. Se diz que o número 7, ele é a chave da Terra, é a chave do sistema solar e é a chave que existe em nós mesmos. Então, como se a gente fosse formado por essa base 7. Então, a expressão geométrica que a gente pode lembrar, se a gente quiser se lembrar disso, realmente é essas dois triângulos, né? Que é a estrela de Salomão com esse ponto central. É como se a gente fizesse um ciclo humano completo, né? E a gente finalizasse esse nosso ciclo de tudo o que a gente tem que aprender. Existe uma chave muito importante para quem estuda Helena Blavatsky, para quem estuda em Nova Acrópole, que é a Constituição Septenária, que ela explica o indivíduo, vamos dizer assim, em 7 partes, como se tivéssemos 7 corpos. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas corpo físico, corpo emocional, né? Corpo prânico, corpo mental, que são os 4 básicos, que é mais ligado a essa terra que ela cita aqui, e esses últimos 3 que são os corpos ligados a uma tríade superior, né? Que a gente vai estar falando de uma mente mais pura, vamos dizer assim, né? Manas, Buddhi e Atma, só para vocês terem aqui. Então esse ciclo nosso humano, no momento que a gente está aqui encarnado, a gente deveria de alguma maneira ir se evoluindo de modo que a gente consiga chegar a essa essência da unidade, né, desse divino. Então, quando a gente está falando dessa independência aqui do Brasil, só para concluir, não sei se está muito difícil isso, mas quando a gente está falando dessa independência do Brasil aqui, e esse 7 de setembro 2 vezes, e essa característica do brasileiro da espiritualidade, da harmonia, quase como se a gente estivesse falando de alguma maneira, né, dessa independência que nós, enquanto seres encarnados, enquanto essência viva, podemos fazer no momento que a gente começa a ascender, sair simplesmente de uma vida na forma física, que é essa parte mais densa, que a gente consiga utilizar essa nossa energia, nesse nosso corpo vital, para a gente se mover na vida de uma maneira mais adequada, que a gente possa começar a entender esse mundo emocional, psicológico da gente de uma maneira também mais ampla, sem tão apegados aos desejos e medos, que a gente possa ir trabalhando essa nossa mente mais baixa, essa que divide tudo, para unir essa mente junto com a nossa intuição e poder enxergar de uma maneira mais ampla as coisas, né? Usando intuição e usando a razão e refletindo então, né? Quando a gente começa a usar tudo isso, um sentido de justiça, de sabedoria, que é o 6, né, do Salomão, para o uso da nossa vontade, que é o nosso poder próprio, que seria mais vinculado a esse número 7, que é eu posso, esse eu maior, né, esse eu superior que não faz pelo que eu gosto, eu faço pela minha vontade de estar alinhado, né, com tudo que já foi superado dessas minhas pequenezas internas e diárias, e eu faço porque eu escolho que essa é a melhor maneira, né? Então eu acabo tendo realmente uma independência daquilo que é instintivo, né? E eu fico
de uma maneira como se eu me convertesse de alguma maneira num Deus, né? Por isso que tem, inclusive, só para um parênteses a mais, um papiro de Ani muito interessante, papiro egípcio, que ele fala um pouco sobre essa questão do número 7 através de imagens, e aí vocês podem entrar na internet e pesquisar bastante sobre o papiro de Ani, que é aquele que mostra o coração sendo pesado ao lado de uma pluma. Bom, espero que não tenha sido complexo demais, mas realmente tem muita coisa aqui nesse 7 de setembro. Recomendo pesquisar sobre números, né? Sobre números, pesquisar sobre o papiro de Ani e pensar um pouco como é que isso realmente, dentro da minha vida, pode evoluir para que eu possa usar esse 7 da melhor maneira possível, né? Fazer o meu trabalho de evolução em relação ao melhor que eu posso ser. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.